pessoal, eu sou a professora Sara Feitosa, sou professora aqui do canal dos concurseiros. Hoje eu vim trazer para vocês um mapeamento do concurso antigo do INSS, tá? O concurso de 2015. E através desse mapeamento, nós traçamos um planejamento de estudo para vocês. O edital tá aí, a prova tá batendo na porta, você não pode mais perder tempo. Então, você tem que adotar a melhor estratégia para que o seu estudo te leve ao caminho da aprovação. E nós, pensando nisso, resolvemos te ajudar. Inicialmente, nós fizemos um levantamento baseado, como eu já falei, na prova de 2015, sobre a divisão das questões em relação às matérias, tá? Em primeiro lugar, a Seguridade Social. Nós tivemos, então, naquela prova, 70 itens, o que representou quase 60% da prova. E o que isso quer dizer pra gente, professora? Que é a matéria que você tem que ter maior foco. Você tem que focar o seu estudo principalmente na Seguridade Social. Mesmo que você goste da matéria e principalmente se você não gostar da matéria, o foco principal é a Seguridade Social. Os outros 50 itens, eles foram distribuídos entre língua portuguesa, informática, raciocínio lógico-matemático, ética, regime jurídico único, direito administrativo e direito constitucional. Aqui ao lado nós temos o número de questões e o percentual de relevância dessas matérias para a prova. O que é que a gente tem de diferente que vocês precisam ter em mente? O regime jurídico único, em 2015, ele veio como uma matéria à parte, né? O regime jurídico único tratado lá na legislação federal 8.112 de 90. Então, vejam quantas questões, quantos itens foram cobrados na prova de 2015 em relação a essa legislação, a 8.112 de 90. Qual é a novidade em relação ao edital desse ano, de 2022? A Lei 8.112, que trata do regime jurídico único, ela vem para dentro da matéria de direito administrativo. E, além disso, o edital, ele não previu a lei inteira, tá? Então, ele faz uns cortes, ele tira ali mais ou menos uns 100 artigos dentro da Lei 8.112 que não vão ser cobrados na sua prova. E isso aí também a gente já tem uma ideia de que a Lei 8.112, muito provavelmente, ela não vai estar tão presente quanto esteve dentro da prova de 2015. Dito isso, o constitucional foi cobrado em 3 itens, direito administrativo foi cobrado em 9 itens, ética em 6 itens, raciocínio lógico-matemático 6 itens, informática 5 itens e língua portuguesa em 15 itens. Ou seja, a língua portuguesa também é a matéria que você tem que dar uma atenção especial junto com a temática de Seguridade Social. E nesse tópico nós traçamos um perfil da prova do INSS. Perfil em relação ao quê? Ao que o edital de 2015 cobrou sobre as legislações, sobre essas legislações que estão aqui. Então, nós fizemos um percentual acerca das questões cobradas que tinham relação com lei seca. O que seria a lei seca, professora? O texto da lei. Quando você vai estudar, toda vez que você vai estudar determinado assunto, determinada matéria que esteja relacionado a uma legislação, você deve fazer a leitura dessa lei. E vejam que a banca adora, vejam que a maioria esmagadora das questões está relacionada com o texto propriamente dito da lei. Outro quadrinho que nós fizemos aqui para que vocês entendam é a doutrina. O que é que seria a doutrina? Seriam aqueles professores que escrevem livros, que dão aula, o que é que eles estão falando sobre aquela temática, sobre a Lei 8.112, sobre direito administrativo, sobre direito constitucional. Vejam que aqui o percentual já cai muito, tá? Então, por exemplo, na Seguridade Social, a letra da lei, a lei seca, caiu em 97,14% dos itens. É a esmagadora maioria. E a doutrina só caiu em 2,86%. Já é um percentual muito menor. O que é que vocês têm que ficar atentos? Além de pensar que a banca tem um amor especial pela letra da lei, isso quer dizer que toda vez que vocês forem estudar, se possível, fazer a leitura seca do material, tem que se ater ao fato de que o edital de 2022, ele trouxe uma previsão de possibilidade de cobrar o entendimento dos tribunais em relação a essas temáticas. Então, aqui nós temos uma incidência de 0 em todas as matérias com relação às jurisprudências e às súmulas, porque esses tópicos não eram cobrados no edital de 2015, mas existe agora uma previsão expressa no seu edital sobre a possibilidade de que se cobre o entendimento, tá, dos tribunais sobre determinadas temáticas. E onde é que a gente vai ver, professora, esse entendimento? Aqui com a gente no nosso curso, tá? Então, todos os professores estão trabalhando com base tanto na lei seca
quanto no estudo de doutrina e também no entendimento das jurisprudências e das súmulas. E nós montamos para vocês com muito carinho um planejamento de estudos, pensando no trajeto que vocês irão trilhar até o dia da prova de vocês. Esse planejamento de estudos, ele foi desenvolvido para que vocês consigam estudar todas as matérias num período de 60 dias. Isso daria um ciclo de 8 semanas. Como é que ficaria a divisão em relação aos horários e às matérias que vocês devem estudar? Primeiro, vocês têm que ter em mente, baseado naquelas análises que nós acabamos de fazer, que a Seguridade Social ela é uma matéria muito mais importante para esse concurso do que as demais. Então, a gente tem que dar uma atenção especial a essa matéria. Seguida de quem? Da língua portuguesa. E depois a gente tem que pensar o restante do conjunto aí das disciplinas. E lembre-se também sobre o que eu acabei de falar em relação ao material de estudos, tá? Então, vocês perceberam que a banca, ela tem uma preferência pela letra da lei. Então, se atentem à letra da lei, depois prestem atenção às aulas e depois respondam questões. Sempre tentem pensar nessa sequência com relação aos estudos de temas envolvendo legislações, tá? Então, faz a leitura seca do material da lei, presta atenção na aula, faz apontamento e responde questões. Como é então que ficaria esse planejamento que vocês vão cumprir dentro de um ciclo de 8 semanas? Na segunda-feira, vocês estudariam 2 horas de português, de língua portuguesa. Lembrando, estuda um pouco e responde questões para fixar o conhecimento. Outro detalhe que vocês vão perceber é que durante a semana, presume-se que a maioria das pessoas tenha menos tempo. Então, foi colocada uma carga horária menor para que não sobrecarregue nem torne impossível esse estudo. Vejam que o planejamento, ele foi pensado para que ele se torne possível, tá? Então, não adianta nada você colocar um planejamento que você não vai cumprir, você só vai ficar estressado, só vai ficar ansioso, vai ficar pensando que não dá conta. E, na verdade, aqui a gente pensou em uma coisa que é palpável. Então, se durante você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nesse período da semana, né, nesses dias da semana, você tem menos tempo para estudar, mas tem aqui uma carga horária bem plausível, tá? Então, 2 horas aí durante o seu dia você consegue tirar. Lembre, não é período de festa, não é período de farra, é período de se concentrar. Fique em casa, aprende a dizer não para os amigos, porque depois vai ter todo o tempo do mundo aí quando você tiver concursado, ok? Então, na segunda-feira eu vou estudar 2 horinhas por dia. Na terça-feira eu vou estudar 30 minutos de ética, 30 minutos do regime jurídico único. Lembrem do que eu falei para vocês. Ele não veio mais como uma matéria à parte. Ele está dentro da matéria de direito administrativo, mas ainda assim é um tema um pouquinho longo. Como vocês vão perceber, a maioria já deve ter estudado, mas quem ainda não estudou vai ver que é uma temática ainda um pouquinho longa. Então, estuda separado aí 30 minutos da Lei 8.112, regime jurídico único. E na terça estuda 1 hora de direito administrativo. Vejam que isso aqui está dando 2 horas do seu dia. Ah, professora, não tenho não. Tem, não é possível. 24 horas do dia você não consegue tirar 2 horas para estudar? Consegue, gente. Força. E agora é hora de pisar no acelerador no estudo e ir embora até o dia da prova. Na quarta-feira, como é que fica a divisão? Direito constitucional, 30 minutinhos. Informática, 45 minutinhos. Raciocínio lógico-matemático, 45 minutinhos. Se vira também, arruma um tempinho para estudar. Não deixa de estudar. Mesmo que o seu estudo seja só, poxa, só tenho tempo enquanto eu estou me transportando de casa para o trabalho. Responde questões. Mas não deixe de estudar. Às vezes a gente pode fazer só um pouco, a gente quer fazer tudo. Aí, eu só posso fazer um pouco, então não vou fazer nada. Não, faz o que dá. E na hora da prova você vai ter isso na sua cabeça. Fiz o que deu, fiz o que era possível diante da minha realidade. Direito previdenciário, né? Na verdade, Seguridade Social, como é que vai ficar dividido o estudo? É a matéria mais relevante para o seu concurso, então por isso ela tem que ter uma prevalência maior em relação às outras matérias. Tenha em mente o seguinte, amo direito previdenciário, amo Seguridade Social, não vou estudar tanto. Errado, porque a incidência é muito grande. Não gosto de Seguridade Social, o que é que eu faço? Estudo muito mais e presto atenção muito mais porque é relevante. Então, você não tem como correr. É a matéria do seu concurso, é a matéria rainha. Então, você tem que dar muita atenção a ela. Então, na quinta-feira, o que é que você vai fazer? Vai se dedicar 2 horas à Seguridade Social. Pense que vocês estão em um relacionamento, que vocês acabaram de começar com a Seguridade Social.
Então, aquele início de relacionamento é só alegria, né? Vamos deixar para o final do relacionamento já no dia posterior à prova. Aí você pode esquecer direito, Seguridade Social e só pensar no próximo concurso de INSS. Mas não vai precisar porque você vai passar, você vai se dedicar. Mas agora você começou um relacionamento sério com a Seguridade Social. E na sexta-feira você vai ver a Seguridade Social novamente. No sábado é o dia do namoro, é o dia certo do namoro, você só trabalha de manhã. Ou se trabalha de manhã e à tarde, você vai fazer um esforço à noite, tá? Mesmo que você trabalhe o dia inteiro no sábado, é o dia na semana que você vai pensar. Eu vou me esforçar porque eu quero ver a minha namorada, a Seguridade Social, tá? Lembre que vocês estão no início do relacionamento. No domingo, você vai voltar a se dedicar 4 horas aos seus estudos. Como? Você, durante a semana, vai fazer anotações em relação a tudo aquilo que você teve dúvidas. Então, se você teve mais dúvidas em relação à língua portuguesa, em relação à Seguridade Social, Direito Constitucional, cada um tem suas dúvidas, né? Cada um tem pontos fortes e fracos. Você vai anotar os seus pontos fracos e no domingo você vai procurar revisar. Como? Vai pedir ajuda aos seus professores, vai responder mais questões, vai voltar na letra da lei. Professora, tem itens na lei que eu preciso decorar e não estou conseguindo. Reserva o domingo, aquela parte específica daquela legislação, por exemplo, e você vai ficar ali até você conseguir gravar, até você conseguir colocar na sua mente o que é que a lei quer dizer, ou então o que é que aquela temática quer dizer. E 2 horas você vai responder ainda mais questões. E aí eu sugiro que você tanto dê prioridade para Seguridade Social, quanto para as questões que você tem mais dificuldade. Não que você não vá responder questões que você já conhece ou que você acerta mais, matérias que você tem mais facilidade. Não. Separe um tempo dentro dessas 2 horas para que você responda as matérias que você gosta. Mas dê prioridade dentro desse tempo para as matérias que você tem mais dificuldade e para as matérias que você errou mais durante a semana. Lembrando, professora, eu não trabalho, eu estou só estudando, sou privilegiadíssimo. Faço o quê? Pode acrescentar estudo dentro desse cronograma. Como eu falei, esse cronograma foi pensado para ser uma coisa possível, para que você consiga cumprir durante 60 dias, para que você chegue na sua prova com uma boa base. E se você tiver mais tempo, ótimo, leia mais, faça mais questões, estude mais doutrina, porque você vai chegar e vai arrasar na prova. Mas quem não tiver tanto tempo, consegue cumprir o nosso cronograma e consegue chegar com uma base muito boa no dia da prova. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho um convite especial para fazer para vocês que estão se preparando para o concurso do INSS. Venham estudar aqui conosco do canal dos concurseiros. Nós temos turmas online e para você que não gosta dessa modalidade, nós também temos turma presencial. Venham estudar com a gente.